Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Projeto Faça Arte na Sua Casa. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Eu espero que vocês estejam bem, na medida do possível. Maravilha! Simbora para mais uma aula. Lembrando que eu estou gravando na minha casa, aqui na minha cozinha, tá certo? Tem a vizinha aqui na frente, tem a molecada brincando na rua. E pode ser que nós... Como que eu posso usar isso? Pode ser que nós sejamos interrompidos por barulhos externos. É isso, né? É isso. Então vamos lá. Na aula anterior eu falei sobre teatro medieval, tá certo? Nós estamos nos debruçando sobre teatro romano. Falei, portanto, sobre o teatro medieval. Já fizemos um avanço muito bacana sobre o teatro grego, sobre o teatro romano. Falamos sobre os principais dramaturgos, tanto dos gregos quanto dos romanos, dos dramaturgos que fizeram a transição entre esses dois teatros, tá certo? Portanto, agora nós estamos avançando no tempo e chegamos no teatro medieval. Estamos falando de uma época que por volta de 500 depois de Cristo, e isso foi se avançando no tempo, tudo bem? Resumidamente, só para você se localizar. No teatro medieval, então, só para a gente poder pegar alguns pontos importantes antes de entrar na temática que nós vamos trabalhar hoje. Hoje nós vamos trabalhar, vamos pensar assim, as linguagens do teatro medieval. O teatro medieval se dividia em 4 linguagens, ok? Nós vamos trabalhar sobre essas linguagens daqui a pouquinho. Vou só contextualizar você de repente, para que, se de repente você não viu o vídeo anterior, recomendo que você veja o vídeo sobre o teatro medieval, mas só para você se localizar no tempo. Então, o que era o teatro medieval? O que era a igreja conduzindo a arte, né? Aqui, ó. A igreja perseguia os antigos atores, vamos pensar assim, a igreja perseguia e proibia o antigo modo de se fazer teatro. Por quê? Porque sabia que o teatro nasceu na Grécia e ele é oriundo das reverências, né? Das práticas litúrgicas ao deus Dionísio, aos deuses gregos. E a igreja fugia dessa visão panteísta, dessa visão politeísta, porque acreditava na ideia de uma divindade, de um deus. Então, tudo que levava para um caminho de outros deuses, que saía da ideia do Deus cristão, a igreja confrontava e não permitia que isso fosse adiante, tá certo? Outro ponto que é importante pensar, olha só. Assim como os gregos extraíam as suas tragédias dos mitos, né, a igreja também construía a sua narrativa a partir, dentro da ideia dos apóstolos ou das passagens de Cristo pela terra, tá certo? É importante pensar que a ideia do catolicismo, a ideia da igreja surgiu 500 anos, uma média de 500 anos depois de Cristo, tá certo? O que mais? A igreja, né, na Idade Média, não construiu um edifício teatral. As peças eram apresentadas em palcos provisórios, ok? Espalhavam-se bancos pelas praças e as pessoas assistiam ali aquela coisa toda, aquela encenação, tá certo? O que mais a gente pode enaltecer desse período, assim? Com o passar do tempo, o teatro foi sendo dotado com diversos aparatos, é claro, na medida que o tempo vai avançando, você tem uma evolução tecnológica e a tecnologia acaba influenciando no jeito de se fazer a coisa, né? Então o teatro também foi se modernizando, foi trazendo aparatos, né? Dentro desses aparatos foram criados mecanismos para a aparição de santos e demônios, para a realização de milagres. Então isso trouxe para a plateia uma nova perspectiva de que bacana, da coisa mágica em cena, né? Então isso é muito interessante. E isso aproximou também, isso popularizou também o teatro que a igreja produzia, né? Porque às vezes ficava aquela coisa de sermão, aquela coisa mais monótona, e as pessoas não tinham muito saco para aquilo. Então o aparato tecnológico facilitou, fez o teatro ser mais aceitável, ser mais pomposo. A galera gostava de ver aquilo rolando, né? O que mais a gente pode enaltecer, assim, dessa época? Bom, como que é no gosto do público, né? O pessoal gostava dos efeitos especiais. Enfim, dentro desses efeitos especiais, dentro dessa evolução do teatro, né, dessa evolução do teatro medieval. Quando a gente fala do teatro medieval, nós estamos falando de um período romano que já tinha invadido a Grécia, que já tinha bebido na fonte de várias culturas. Então,
a igreja se apropriou de uma série de construções intelectuais que existia naquele período. Então, de conhecimento grego, egípcio, romano. Então, tudo isso serviu de salada mista. E se a gente pensar que o Império Romano se estendia até a Ásia, então tudo isso, né, a igreja bebeu na fonte de toda essa cultura para construir aquilo que a gente chama de cristianismo, tá certo? Então tudo isso estava inserido ali no conhecimento da igreja e naquilo que ela deixou de propagar e naquilo que ela não queria que chegasse às pessoas mais. Porque era importante que fosse construída a ideia de um só Deus, a ideia do monoteísmo, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre essas 4 modalidades, ou esses 4 gêneros teatrais que a igreja utilizava para poder fazer teatro, para poder levar o espetáculo às pessoas, tudo bem? Então vamos lá, ó. A maioria dos estudiosos e pesquisadores costumava dividir o teatro medieval em 4 gêneros. Alguns apontam como sucessivos. Sucessivos seria um após o outro, outros como coexistentes, ou seja, alguns pesquisadores entendem como se esses gêneros teatrais medievais fossem uns seguidos do outro e outros vão entender que eles existiam simultaneamente, ok? Então não há como comprovar como isso se dividiu no tempo. Então, quais eram esses gêneros? Eram gêneros dos milagres, dos mistérios, das moralidades e os autos, tá certo? Então, vou resumir rapidamente cada um desses gêneros que o teatro medieval, que a igreja se apropriava para levar os ensinamentos e tudo aquilo que ela acreditava, todo aquele conceito de catequização adiante, tá bom? Então vamos lá, os milagres. São textos que relatavam a vida da Virgem, dos santos e dos heróis de cavalaria, para ilustrar princípios cristãos, através da encenação de um fato maravilhoso produzido pelas intervenções de um santo. Na maior parte dos casos, Nossa Senhora, para que uma personagem repugnante seja salva, mostrando que não há crime ou pecado impossível de ser redimido pela fé na Virgem Maria. Né? Lembra um pouco os textos, né? Qual que era a palavra? As epopeias, né? Gregas, enfim. É claro que lembra. Os mistérios, o segundo gênero, eram encenações de episódios bíblicos. Começavam e terminavam quase sempre em um sermão, sem nenhuma preocupação com verossimilhança. Esses textos narravam histórias de Adão e Eva, Caim e Abel e de outros personagens menos afortunados. De certa forma, é o gênero que mais se aproximava da tragédia grega, pois seus personagens são homens, nem muito bons, nem muito maus, que por algum erro caíam em desagrado da divindade e que equivale a dizer em desgraça. O que equivale a dizer em desgraça? Temos as moralidades, que é o nosso terceiro gênero. Fala devagar, professor. Como diz o nome, as pretensões desses textos eram didáticas e moralizantes. Seus personagens são anjos que figuravam as virtudes em luta contra demônios, representantes dos vícios. Olha quem eram os demônios. Os demônios eram os representantes dos vícios, em especial os 7 pecados capitais. Olha que coisa engraçada. No final, a virtude sempre vencia, mas o público era mais afeito. O público era mais afeito aos demônios, mais engraçados e que se expressavam numa linguagem mais popular e obscena. Afinal, neles estava um germen dos personagens bufões das comédias de costumes, como, por exemplo, Falstaff de Shakespeare. Sim? E o quarto gênero seriam os autos, né? Lembra do Alto da Compadecida? Os autos. Embora o termo auto seja usado genericamente para designar os textos medievais, os autos eram um gênero distinto dos milagres, dos mistérios e das moralidades. Os autos são textos que narram a vida de Cristo, dos santos e dos mártires que morreram em nome da fé. Destes espetáculos, os mais grandiosos desses espetáculos, os mais grandiosos do teatro medieval participavam centenas de atores.
em números sequenciais de cenas que duravam vários dias, deslocando-se por vários locais. As procissões que nós conhecemos nos dias de hoje, né? As representações mais famosas que foram registradas relacionam-se ao Natal, à Paixão e à Ressurreição de Cristo. Ok? Um novo gênero nasceu já quando o sol do Renascimento fazia brilhar timidamente no horizonte os seus primeiros raios. A Sautier, ou Sautier, mas eu vou falar sobre isso no outro vídeo, tudo bem? Então, os 4 gêneros teatrais que a igreja se apoiou, proliferou e se baseava para construir a sua narrativa. Os milagres, os mistérios, as moralidades e os autos. E não há um consenso entre os pesquisadores se esses gêneros foram feitos, se eles foram desenvolvidos em sequência ou se eles coexistiam. Né? Acho que está mais para a segunda opção, ou, na minha opinião, acho que está mais para a segunda opção, porque tudo isso anda junto, né? Milagre, mistérios e moralidades, acho que andam juntas, enfim. Mas, como não há um consenso, e nós nos baseamos por aquilo que os pesquisadores registram, tá certo? Então, é isso. Teatro medieval e os seus gêneros literários. Maravilha? Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do Município de Taboão da Serra, Professor Paulo. Até a próxima aula. Valeu!